Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos do 14 ao 29. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, ranger os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão, e começou a rolar e espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo, na água, para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé. Mas Jesus ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou, o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, este Evangelho traz muitas pinceladas para a nossa caminhada, para o nosso crescimento espiritual. Ora, Jesus está descendo da montanha, houve a transfiguração, os discípulos testemunharam a glória de Deus, e agora, diante daquela cena, Jesus vê aquela multidão e os discípulos ali discutindo com os fariseus sobre uma situação a qual estava acontecendo. E Jesus logo perguntou o que estava acontecendo, e alguém explicou para Jesus. O pai se dirigindo à criança, o pai de Jesus se dirigindo a Jesus, fala sobre seu filho, que trouxe para que os discípulos expulsassem o demônio, mas os discípulos não tiveram força, não conseguiram. E Jesus então diz: ó povo incrédulo. Jesus quer reforçar naquele momento a necessidade de ter fé. Sem a fé não é possível o milagre acontecer. Até quando eu estarei convosco? Até quando eu terei que suportar-vos? Jesus vai, naquele momento, é como se fosse assim um momento de indignação diante do que estava acontecendo. Porque Jesus já tinha dado bastante exemplo, testemunho, falado para os seus discípulos, falado para a multidão, a importância de ter a fé. Quantos milagres Jesus já tinha realizado a partir da fé daquele que procurava, daquele que ia ao seu encontro. E os próprios discípulos não estavam preparados ainda para este momento, porque faltava algo, tanto que no final do Evangelho, quando os discípulos dizem: por que nós não expulsamos? E Jesus vai dizer ainda: porque ainda não estão preparados, Ainda falta para vocês oração. É preciso estar em sintonia com Deus. A oração é quem nos move, a oração nos dá a graça, nos dá a força
para vencer o inimigo. A oração gera o grande compromisso de fé. A oração é a própria expressão de fé, né? O homem orante é um homem de fé. E aí, então Jesus vai dizer para aquele homem, primeiro o homem vai dizer: Senhor, se podes fazer isso para mim, né? Cura o meu filho, né? Aquele pai que pede esta cura. E Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. E aquele homem, no ato de desespero, no ato de confiança: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Essa é a grande intervenção de hoje para nós, né? O que nós devemos pedir ao Senhor? Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, eu tenho fé, mas aumenta a minha fé. Então este evangelho nos convida primeiro a ser pessoas orantes, homens e mulheres de oração, e que a nossa oração seja a expressão da nossa fé. E com a força da oração, e envolvidos pela nossa fé, sejamos capazes de aliviar o sofrimento de nossos irmãos e que milagres e graças aconteçam no nosso meio. Senhor, aumenta a nossa fé. Um bom dia, uma boa semana para todos. Que Deus abençoe a todos.